Na minha festa de aniversário, minha irmã pegou o microfone e disse: "Estou grávida do seu marido, mas meu marido jurava que era mentira e que eu precisava acreditar nele." Eu fiquei entre a cruz e a espada, sem saber quem falava a verdade. Antes de continuar a nossa história, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei neste vídeo, pois seu apoio nos ajuda muito. Vamos começar. Estou grávida do seu marido. Aquelas 5 palavras não foram apenas ditas. Elas foram disparadas contra mim como flechas invisíveis, bem no meio do salão de festas. A música parou. O riso da minha tia Célia, que ecoava segundos antes, morreu na garganta. O tilintar dos copos cessou. De repente, o único som que eu conseguia ouvir era o zumbido ensurdecedor do meu próprio sangue, correndo nas veias, e a respiração pesada de dezenas de convidados que me olhavam com pena e choque. Ali, parada com uma taça de champanhe na mão, vendo minha irmã Renata segurar o microfone com uma expressão que eu não conseguia decifrar, senti meu mundo desabar. Mas para você entender como aquele momento destruiu minha alma, eu preciso voltar algumas horas. Preciso contar como aquele dia deveria ter sido o mais feliz do meu ano. Tudo começou bem cedo, com o sol entrando pela janela da cozinha e o cheiro de café fresco que o João, meu marido, tinha preparado. Ele sempre fazia isso em datas especiais. João era aquele tipo de homem que a gente agradece a Deus por ter encontrado. Trabalhador, carinhoso, o tipo de marido que conserta a torneira e ainda traz flores no final do dia. Estávamos casados há 10 anos e, sinceramente, eu sentia que vivíamos uma segunda lua de mel. A crise dos 7 anos tinha passado longe da nossa porta. "Parabéns, meu amor", ele disse naquela manhã, me abraçando por trás enquanto eu terminava de passar a manteiga no pão. O abraço dele era meu porto seguro. "Hoje o dia é todo seu. Não quero que você se preocupe com nada." "Como não vou me preocupar, João? A festa é daqui a pouco." Eu ri, virando-me para beijá-lo. "Quero que tudo esteja perfeito. Minha família toda vem, os vizinhos, até o pessoal do seu trabalho. E vai ser perfeito. A Renata disse que vinha mais cedo para te ajudar, não disse?" "Disse sim. A Renata é um anjo. Não sei o que eu faria sem minha irmã." E eu realmente pensava isso. Renata, minha irmã mais nova, era minha sombra. Desde que nossos pais faleceram, eu assumi um papel quase de mãe para ela. Ela vivia na nossa casa, jantava conosco quase todas as noites e sabia de todos os meus segredos, medos e sonhos. Ela estava solteira há um bom tempo e sempre dizia que admirava o meu casamento, que queria encontrar um João para ela. Eu achava aquilo lindo, uma prova de que eu tinha escolhido o homem certo. Por volta das 10 da manhã, a campainha tocou. Era ela. Renata entrou como um furacão de energia, carregando sacolas de doces e enfeites que eu nem tinha pedido, mas que ela insistiu em comprar. "Marilda, deixa de ser controladora e sai dessa cozinha." Ela brincou, tirando o pano de prato da minha mão. "Vai se arrumar, vai fazer o cabelo. Eu e o João cuidamos de tudo por aqui." Eu hesitei. Gostava de cuidar das minhas coisas, de temperar a carne do almoço, de enrolar os brigadeiros do meu jeito. Mas olhei para os dois. Meu marido enchendo balões dourados e minha irmã organizando a mesa do bolo. Eles riam de alguma piada interna. Pareciam tão sintonizados em fazer o meu dia feliz. Uma onda de gratidão me invadiu. "Que sorte eu tenho", pensei. "Tenho uma família unida e cheia de amor." Subi para o quarto, tomei um banho demorado e vesti o vestido azul que o João tinha me dado de presente na semana anterior. Quando me olhei no espelho, me senti bonita, valorizada. Não havia sinais de tempestade no meu horizonte. A vida parecia um mar calmo e cristalino. Quando desci, a casa já estava se transformando. As mesas estavam postas com toalhas de renda branca, as flores que eu tanto amava estavam espalhadas pela sala e a playlist com as músicas antigas que eu adorava já estava tocando baixinho. Os convidados começaram a chegar no final da tarde. A casa encheu rápido. Era aquele burburinho gostoso de gente querida. Abraços apertados, presentes empilhados num canto, elogios à comida. Eu flutuava pelo salão, cumprimentando a todos. "Marilda, você está radiante", disse minha vizinha, Dona Lourdes. "E olha esse marido. Não tira os olhos de você." Olhei para o outro lado da sala. João estava conversando com um grupo de amigos. Mas assim que percebeu o meu olhar, ergueu a taça num
brinde silencioso, e piscou para mim. Meu coração aqueceu. Renata estava o tempo todo ao meu lado, ou servindo os convidados. Ela parecia nervosa, agitada, mas eu atribuí isso à responsabilidade da festa. Em um momento, cheguei perto dela na cozinha para pegar mais guardanapos. Está tudo bem? Você está suando frio? Perguntei, passando a mão na testa dela preocupada. Ela se esquivou do meu toque um pouco rápido demais. Está tudo ótimo, Mari. Só ansiedade. Quero que a hora do parabéns seja inesquecível. Tenho uma surpresa para você. Surpresa? Você sabe que eu não gosto muito de surpresas exageradas. Avisei rindo. Essa você vai gostar. Ou melhor, vai ser importante, ela respondeu, sem me olhar nos olhos, fingindo arrumar uma bandeja de salgadinhos. Se eu tivesse prestado mais atenção, teria visto a tremedeira nas mãos dela. Teria notado que ela mal falou com o João durante a festa, ou que os dois evitavam ficar no mesmo cômodo quando eu estava por perto. Mas a felicidade nos deixa cegos. A confiança plena é uma venda confortável que colocamos sobre os olhos. A noite avançou. Bebemos, dançamos, rimos. O clima era de celebração pura. Chegou a hora do bolo. Todos se reuniram ao redor da mesa principal. João ficou ao meu lado direito, segurando minha mão com firmeza. Renata ficou do lado esquerdo, perto do equipamento de som. Cantamos o Parabéns pra Você. Assoprei as velas fazendo meu pedido mental. Que a nossa felicidade dure para sempre. Mal sabia eu que o para sempre estava prestes a acabar nos próximos 30 segundos. As palmas cessaram. João me deu um beijo na testa e ia começar a discursar. Mas Renata foi mais rápida. Ela pegou o microfone da mão do DJ. O som deu uma microfonia aguda, fazendo todos taparem os ouvidos por um... Pessoal, só um minuto. A voz dela saiu trêmula, mais alta. Antes de cortarmos o bolo, eu preciso falar. Eu não aguento mais guardar isso. Eu sorri para ela, incentivando. Achei que viria uma declaração de amor fraternal. Uma memória da nossa infância. Algo que me faria chorar de emoção. João, ao meu lado, ficou rígido. Senti a mão dele apertar a minha com força excessiva, quase machucando. Renata, o que você vai fazer? João sussurrou, num tom que eu nunca tinha ouvido. Antes, era medo. Ela ignorou ele. Olhou fixamente para mim. Seus olhos não tinham o carinho de sempre. Havia uma mistura estranha de desafio e lágrimas contidas. Marilda, você sempre foi a irmã perfeita. Aqui tem a vida perfeita. O marido perfeito. Mas a gente precisa parar de fingir. O silêncio no salão ficou pesado. O sorriso murchou no meu rosto. Rê? Chamei, confusa. Ela respirou fundo, colocou a mão na barriga, um gesto que, segundos depois, faria todo o sentido do mundo, e soltou a frase que nos trouxe de volta ao início desta história. Eu não posso mais esconder. Estou grávida do seu marido. O silêncio que se seguiu àquela frase foi ensurdecedor. Sabe quando a gente vê em filmes uma bomba explodindo e o som some, ficando apenas um zumbido agudo? Foi exatamente assim que me senti. Minha visão ficou turva nas bordas. O chão parecia ter desaparecido sob os meus pés. Eu olhei para a Renata, minha irmãzinha, aquela que eu ajudei a criar, e o rosto dela estava banhado de lágrimas. Não parecia o rosto de alguém que estava mentindo, parecia o rosto de alguém que estava sofrendo. Soltei a mão do João como se ela estivesse pegando fogo. O calor que eu sentia vindo dele segundos antes agora parecia uma queimadura. Ele se virou para mim num pulo, os olhos arregalados de pânico, o rosto pálido como papel. Marilda, pelo amor de Deus, a voz dele saiu embargada, desesperada. Isso é mentira. Ela está louca. Eu nunca toquei num fio de cabelo da sua irmã. Mas a voz da Renata cortou o ar, novamente, vindo do microfone que ela ainda segurava junto ao peito, amplificando o drama para todos os meus vizinhos e familiares ouvirem. Para de mentir, João! Ela gritou soluçando. Assume o que a gente teve. Você disse que o casamento de vocês já tinha acabado, que você só estava esperando o momento certo para contar. Eu acreditei em você. E agora, com essa criança, vindo...
Eu não posso deixar minha irmã viver nessa mentira. Um murmúrio correu pelo salão. Eu podia sentir os olhares nas minhas costas. Eram olhares de pena, de julgamento. A dona Lourdes colocou a mão na boca, chocada. Meus primos cochichavam. A vergonha subiu pelo meu pescoço como uma febre. Minha festa perfeita, meu aniversário, tinha virado um circo, e eu era o palhaço, principal no centro do picadeiro. Renata, o que você está dizendo? Minha voz saiu um fiapo, irreconhecível. O João, a gente está bem, a gente estava feliz. Você estava feliz, Marilda. Ela retrucou, descendo do pequeno palco improvisado e vindo na minha direção. Ele vivia reclamando que você estava velha, que não se cuidava mais, que a rotina estava matando ele. Ele vinha buscar consolo em mim. Foi acontecendo, Mari. Eu não queria... Eu juro que não queria te magoar, mas o amor aconteceu. Cada palavra dela era uma facada no meu peito. Eram detalhes cruéis, coisas que mexiam com as minhas inseguranças mais profundas. Eu olhei para o João, esperando que ele fizesse algo, que ele provasse que aquilo era um delírio. Ele tentou se aproximar de mim, com as mãos estendidas, implorando. Marilda, olha para mim. Sou eu, o João. 10 anos, meu amor. 10 anos de lealdade. Você acha mesmo que eu faria isso? Ainda mais com a sua irmã? Isso é doentio. Ela está inventando tudo isso. Por que ela inventaria uma gravidez, João? Perguntei. E as lágrimas finalmente começaram a descer pelo meu rosto, quentes e pesadas. Por que minha própria irmã faria isso na frente de todo mundo se não fosse verdade? Eu não sei, ele gritou, passando as mãos pelos cabelos, nervoso. Talvez ela esteja confusa. Talvez. Eu não sei. Mas eu juro pela alma da minha mãe. Eu nunca traí você. Fiquei parada ali no meio da sala, girando a cabeça de um para o outro. De um lado, meu marido, o homem com quem dividia a cama e a vida por uma década. Do outro, minha única irmã, meu sangue, alguém que esteve comigo nos momentos mais difíceis da vida. Renata aproveitou minha dúvida. Ela se aproximou mais, ignorando o João, e segurou minhas mãos geladas. Mari, lembra aquelas horas extras que ele começou a fazer mês passado? Ela disse baixo, mas alto o suficiente para quem estava perto ouvir. Lembra quando ele chegava cheirando a um perfume diferente e dizia que era de algum colega de trabalho? Era o meu perfume. Minha mente começou a rodar. Flashbacks vieram como uma tempestade. Sim, o João tinha trabalhado até mais tarde algumas vezes no mês passado. Sim, houve dias em que ele parecia distante. Será que eu fui tão cega? Será que o amor me deixou estúpida a ponto de não ver o que acontecia debaixo do meu nariz? Isso é mentira! João berrou, dando um passo em direção a Renata, mas meu primo Carlos entrou na frente dele, bloqueando o caminho. O clima pesou. Parecia que uma briga física ia estourar a qualquer momento. Não chega perto dela, Carlos avisou, empurrando o peito do João levemente. Se ela está grávida de você, tenha o mínimo de decência. Sai da frente, Carlos. Vocês estão todos loucos. João olhava para todos os lados buscando apoio. Mas ninguém sustentava o olhar dele. Ele estava isolado, julgado e condenado pelo tribunal da minha família em questão de minutos. Eu não aguentava mais. O ar no salão estava viciado, pesado, impossível de respirar. A música parada, o bolo intacto com as velas derretidas, os balões dourados que agora pareciam ridículos, tudo aquilo me dava náuseas. Chega! Gritei, reunindo as poucas forças que me restavam. Por favor, todo mundo, vão embora. Mas Marilda, a gente precisa resolver. Tia Célia tentou falar. Vão embora, agora. Minha voz falhou no final, transformada em choro. Acabou a festa. Saiam da minha casa. Houve uma movimentação constrangedora. As pessoas pegavam suas bolsas, deixavam os pratos de comida pela metade nas mesas e saíam de cabeça baixa, murmurando desculpas que eu não queria ouvir. O som das portas dos carros batendo lá fora parecia marteladas na minha cabeça. Em poucos minutos, restaram apenas nós três na sala bagunçada. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio hostil, carregado de mágoa. Renata estava sentada no sofá, chorando baixinho, com as mãos na barriga. João estava em pé perto da janela, de costas para ela,
respirando com dificuldade, como se tivesse corrido uma maratona. Eu olhei para os dois. Me senti a mulher mais solitária do mundo. Quem estava mentindo? Se eu acreditasse no João e ele estivesse mentindo, eu seria a esposa traída e humilhada que perdoou o imperdoável. Se eu acreditasse na Renata e ela estivesse mentindo, eu estaria condenando um homem inocente e destruindo meu casamento por nada. Eu vou para o quarto de hóspedes, anunciei, sem olhar para nenhum dos dois. Marilda, não faz isso. Vamos conversar, vamos ao médico agora fazer um exame, eu provo. João tentou me segurar, pelo braço. Me soltei bruscamente. Não me toca. Não hoje. Eu não sei quem vocês são. Olhei para Renata, que me encarava com aqueles olhos de cachorro que caiu da mudança. E você? Se estiver mentindo, Renata, Deus que te perdoe, porque eu não vou perdoar. Mas se for verdade, não consegui terminar a frase. A dor era física. Subi as escadas sentindo o peso do mundo nas costas, deixando para trás meu marido e minha irmã na sala que deveria ter sido o palco da minha alegria. Entrei no quarto, tranquei a porta e me deixei escorregar até o chão. A dúvida é um veneno pior que a verdade. A verdade dói, mas liberta. A dúvida corrói, apodrece a gente por dentro. E naquela noite, deitada no chão frio, ouvindo os passos do João andando de um lado para o outro no andar de baixo, eu não sabia se tinha perdido meu marido, minha irmã, ou se tinha perdido a mim mesma. Não preguei o olho aquela noite. Fiquei deitada no escuro, ouvindo o silêncio da casa que parecia gritar. Quando o sol nasceu, trazendo uma luz cinzenta e triste para o quarto, eu tomei uma decisão. Eu precisava da verdade, doesse a quem doesse. Não ia aceitar viver na dúvida nem mais um minuto. Lavei o rosto, tentando esconder as olheiras fundas, e desci. Encontrei uma cena na cozinha que fez meu estômago revirar, mas que também acendeu o primeiro sinal de alerta na minha cabeça. Renata estava lá. Ela não estava chorando, nem parecia envergonhada. Ela estava fazendo café, usando o meu roupão favorito, e cantarolando baixinho enquanto mexia os ovos na frigideira. Por um segundo parei na porta observando. Havia algo estranho na postura dela. Não parecia a postura de uma mulher grávida, desesperada e cheia de culpa que acabou de destruir a vida da irmã. Parecia a postura de alguém que tinha vencido um campeonato. Ela parecia satisfeita. Bom dia, Mari, ela disse ao me ver, com uma naturalidade assustadora. Fiz aquele café forte que você gosta. A gente precisa conversar sobre como vamos dividir as coisas daqui para frente. O bebê vai precisar de espaço. Dividir as coisas? Aquilo soou absurdo. João entrou na cozinha logo em seguida. Ele estava com a mesma roupa da festa, o rosto amassado e os olhos vermelhos. Diferente da Renata, ele parecia um homem que tinha passado pelo inferno. Ele trazia uma pasta de documentos na mão e o celular na outra. Eu não vou dividir nada, Renata, João disse, a voz rouca, mas firme. Porque não existe nada para dividir. Marilda, por favor, senta aqui. Não começa a negar de novo, João. Renata revirou os olhos, levando a xícara à boca com um ar de deboche que eu nunca tinha visto nela. Aceita que dói menos. Eu me sentei, mas não tirei os olhos da minha irmã. Comecei a repassar os últimos meses na minha cabeça. As visitas frequentes, os presentes exagerados, a forma como ela sempre elogiava o João, mas também como ela sempre tentava me diminuir sutilmente. Nossa, Mari, essa roupa te engordou. Ou, o João merece alguém com mais pique, você vive cansada. Coisas que eu achava que eram conselhos. Agora me pareciam veneno em conta-gotas. Renata, comecei, com a voz calma. O que a surpreendeu? Você disse ontem que isso aconteceu mês passado, quando o João fez hora extra. Que dia foi? Ela vacilou. A xícara tremeu levemente na mão dela. Ah, Mari, foi no dia 12, numa terça-feira. Lembro porque chovia muito. Ele disse que ia trabalhar, mas foi lá para casa. João jogou a pasta na mesa com força. O barulho fez Renata pular. Dia 12, terça-feira. João disse,
abrindo a pasta e espalhando papéis. Aqui está o relatório de ponto da empresa, assinado pelo gerente e com o registro da catraca digital. Entrada 0800, saída às 23h45. E aqui, ele pegou o celular e abriu um vídeo. São as imagens da câmera de segurança do estacionamento do escritório. Mostra eu entrando no meu carro às 23h50. Sozinho, eu peguei os papéis. As datas batiam. O horário batia. Olhei o vídeo no celular. Era o João cansado, entrando no carro quase meia-noite. A casa da Renata ficava a 40 minutos do trabalho dele. Não batia. Renata ficou pálida, mas tentou recuperar o controle. Você deve ter manipulado isso. Ou então foi outro dia. Eu estou confusa com as datas. É a gravidez. Os hormônios. Hormônios? Eu perguntei, levantando-me devagar. Engraçado você falar disso. Sabe o que eu percebi agora, Rê? Você está tomando seu café. Puro e forte. Você sempre disse que café te dava azia quando você comia qualquer coisa pesada, imagina grávida. E ontem, na festa, eu vi você bebendo champanhe antes do parabéns. Foi só um gole, ela retrucou defensiva. Não foi só um gole. E tem mais uma coisa. Continuei sentindo uma clareza fria tomar conta de mim. Se você está grávida de poucas semanas, como disse ontem, a barriga não estaria dura desse jeito que você estava segurando. E você não estaria disposta a dividir as coisas tão rápido. Você não quer o pai do seu filho, Renata. Você quer o meu lugar. Você está louca. Eu estou esperando um filho dele. Ela gritou, mas agora havia medo nos olhos dela. O teatro estava desmoronando. Vamos na farmácia agora. Desafiei. Tem uma aberta aqui na esquina. Vamos comprar o teste e você faz aqui, na minha frente. O silêncio da Renata foi a resposta. Que eu precisava. Ela travou. O rosto dela se contorceu numa expressão que misturava raiva e ódio. Não era a minha irmãzinha ali. Era uma estranha. João se aproximou de mim, colocando a mão no meu ombro. E dessa vez eu não o afastei. Senti a verdade emanando dele e a mentira exalando dela. Não precisa de farmácia, João disse baixo. Olha para ela, Marilda. Renata soltou uma risada seca, sem humor nenhum. Ela jogou o pano de prato na pia com violência. Que seja! Ela explodiu. A voz dela mudou. Ficou estridente. Não tem bebê nenhum. Satisfeita? Não tem gravidez. O choque foi tão grande que precisei me apoiar na mesa. Por quê? Sussurrei. Por que você faria isso comigo? No meu aniversário? Na frente de todos? Renata me olhou com um desprezo que cortou meu coração em pedaços. Porque eu cansei, Marilda. Cansei de ver você com essa vida perfeitinha. A casa perfeita. O marido perfeito que faz tudo por você. Enquanto eu estou sozinha, você sempre teve tudo. Papai e mamãe sempre gostaram mais de você, e agora a sorte te deu o João de bandeja. Eu sempre te ajudei. Tentei falar, com lágrimas nos olhos. Ajudou para se sentir superior. Ela gritou, andando de um lado para o outro, gesticulando freneticamente. Eu queria que você sentisse o que é perder. Eu queria ver o João te deixar. Eu queria que ele fosse meu. Eu sempre fui apaixonada por ele, desde o dia que você o apresentou. E ele nunca olhou para mim. Nunca. Eu achei que se eu inventasse a gravidez, no meio da festa, a vergonha ia fazer você largar dele. E ele ia ter que ficar comigo pela responsabilidade. Eu olhei para o João. Ele estava chocado, olhando para a cunhada como se visse um monstro. Você é doente, Renata. Ele disse com nojo. Eu nunca te dei esperança. Eu tratava você como uma irmã. É, como uma irmã. Ela cuspiu as palavras. Esse era o problema. Eu sou muito mais mulher que a Marilda. Eu sou mais jovem, mais viva. Aquelas palavras pairaram no ar. A inveja dela era um buraco negro que tinha sugado todo o amor que existia entre nós. Ela não estava grávida. Ela estava cheia de ódio. O plano dela era simples e cruel. Destruir meu emocional, me fazer expulsar o João e, na confusão, ela se ofereceria para consolar ele ou assumir o papel de esposa. A dor da traição do João teria sido horrível, mas a dor de saber que minha própria irmã planejou minha destruição friamente por pura inveja, aquilo era insuportável. Mas ao mesmo tempo, senti um peso saindo das minhas costas. Meu marido não tinha me traído. O homem que eu amava era inocente. Ele estava ali, ao meu lado, sendo atacado tanto quanto eu.
A tempestade não tinha vindo de fora do casamento, tinha vindo do meu próprio sangue. Respirei fundo, enxuguei as lágrimas e endireitei a coluna. A Marilda boazinha, que passava a mão na cabeça da irmã mais nova, tinha morrido naquele momento. Quem estava ali agora era uma mulher que precisava proteger sua família da verdadeira inimiga. Sai da minha casa, eu disse com uma voz tão fria que até o João se surpreendeu. Renata parou de gritar e me olhou desafiadora. O quê? Sai da minha casa, repeti pausadamente. E dessa vez, Renata, não é para voltar amanhã, não é para voltar nunca mais. Quando expulsei Renata da minha casa, o ar pareceu mudar de densidade. Ela ficou parada por alguns segundos, processando a derrota. A máscara de vítima tinha caído. A máscara de amante imaginária tinha derretido, e o que sobrou foi apenas uma mulher amarga, com o orgulho ferido. Você vai se arrepender, Marilda. Ela sibilou, caminhando até a porta da sala. Vai ficar sozinha com esse homem que você acha que conhece. Eu caminhei atrás dela, não como uma irmã mais velha preocupada, mas como a dona da minha vida. João veio logo atrás, em silêncio, mas sua presença era uma muralha de proteção nas minhas costas. A única coisa de que vou me arrepender, Renata, respondi, parando na porta enquanto ela saía para a calçada, é de não ter percebido quem você era antes. Devolva a chave. Ela parou. Renata tinha uma cópia da chave da nossa casa há anos, para emergências. Com raiva, ela enfiou a mão na bolsa, tirou o chaveiro e o jogou no chão, aos meus pés. O som do metal batendo no cimento foi o ponto final que eu precisava. Não apareça mais aqui, continuei, com a voz firme, embora meu coração estivesse disparado. E não se preocupe em contar a sua versão da história. Eu mesma vou contar a verdade para a família. Dessa vez, a vergonha não vai ser minha. Renata entrou no carro dela, bateu a porta com força e arrancou cantando o pneu, desaparecendo na rua. Assim que o carro sumiu na esquina, minhas pernas cederam. Eu não caí porque João me segurou. Ele me abraçou ali mesmo, na varanda, à vista de quem quisesse ver. Ficamos assim por um longo tempo, apenas respirando, sentindo que o furacão tinha passado, mas que tinha deixado destroços para arrumar. Entramos e trancamos a porta. O silêncio da casa, que antes parecia hostil, agora era um silêncio de exaustão. João... Comecei, me afastando um pouco para olhar nos olhos dele. Eu vi a mágoa lá. Não adiantava fingir que tudo estava bem só porque a vilã tinha ido embora. Eu preciso te pedir perdão. Ele suspirou, passando a mão no rosto cansado. Doeu, Marilda. Ele foi sincero, sem aumentar a voz. Doeu ver você soltar a minha mão ontem. Doeu ver você acreditar, mesmo que por um momento, que eu seria capaz de fazer aquilo. Eu sei. As lágrimas voltaram, mas agora eram de arrependimento. Eu fiquei cega. Ela era minha irmã, meu sangue. A maldade foi tão grande, tão bem montada, que eu perdi o chão. Mas eu prometo a você, João, que vou passar o resto da minha vida compensando essa falha. Eu deveria ter confiado em você desde o primeiro segundo. João me olhou profundamente. Ele sabia quem eu era. Sabia que a manipulação da Renata tinha sido cruel e desenhada para explorar minhas fraquezas. Ele pegou minhas mãos e as beijou. A gente vai superar isso, ele disse. E eu senti a verdade na voz dele. Mas vamos ter que reconstruir essa confiança. E vamos fazer isso longe dela. Nos dias seguintes, fiz o que precisava ser feito. Não foi uma vingança barulhenta. Não fui gritar na porta dela. Minha vingança foi a verdade e a dignidade. Liguei para a tia Célia, a matriarca da família, e contei tudo. Mostrei os registros de ponto do João, falei sobre a falsa gravidez, expliquei a obsessão que Renata confessou ter. A família, que dias antes me olhava com pena, ficou horrorizada. A mentira tem perna curta, e quando ela cai, o tombo é grande. Renata tentou ligar para alguns primos, tentou inventar novas histórias, mas ninguém deu ouvidos. Ela foi isolada. Não porque eu pedi, mas porque ninguém quer conviver com alguém capaz de tamanha traição. A solidão que ela tanto desejava para mim acabou sendo o único presente que ela ganhou. Para o João, fiz questão de limpar o nome dele com cada vizinho e amigo que estava na festa. Organizamos um almoço simples, um mês depois.
só para os mais íntimos. Não precisamos fazer discursos. Apenas o fato de estarmos juntos, de mãos dadas e sorrindo, já dizia tudo. As pessoas viram que a nossa união era real, mas a maior mudança aconteceu dentro de casa. Eu tirei um dia para fazer uma limpeza geral. Peguei todos os presentes que a Renata tinha me dado, as roupas que ela dizia que ficavam bem, mas que na verdade eram horríveis, e doei tudo. Mudei os móveis de lugar. Comprei flores novas. A casa precisava perder a energia dela para voltar a ser nossa. Certa noite, estávamos jantando. João tinha feito o prato favorito dele e abrimos um vinho. "Está feliz?" ele perguntou, me servindo uma taça. Parei para pensar. A ferida ainda estava cicatrizando, claro. Perder uma irmã em vida é um luto estranho. Mas, ao olhar para o meu marido, senti uma leveza que não sentia há anos. "Estou", respondi. E era verdade. Estou feliz porque a verdade apareceu. Estou feliz porque descobri que nosso casamento é mais forte do que qualquer veneno. E estou feliz porque, pela primeira vez, não tenho ninguém sussurrando inseguranças no meu ouvido. João sorriu e brindou comigo. A Renata queria destruir a gente, Mari. Mas ela só conseguiu nos mostrar o quanto a gente vale a pena. A vingança emocional estava completa. Eu não precisei fazer nada de mal contra ela. Eu apenas segui em frente, de cabeça erguida, sendo feliz com o homem que ela cobiçava, mas que nunca teria. A minha felicidade, genuína e tranquila, era o maior castigo que ela poderia receber. Renata hoje é um fantasma do passado, uma lição aprendida. Eu e João seguimos, mais maduros, mais cúmplices, e acima de tudo blindados. Aprendi que sangue faz parentes, mas é a lealdade que faz a família. E a minha família, a verdadeira, estava ali comigo, brindando ao futuro numa noite de terça-feira qualquer.